Olá pessoal, sou Ramiro do @portaldoperegrino.br. Hoje eu vou conversar sobre o livro de Jó. Vou fazer um vídeo bem curto pra gente, né? Pra gente refletir sobre Jó. Quem já ouviu falar na história de Jó sabe que ele é um exemplo de paciência. A gente tem a paciência de Jó. Né? Jó é uma figura na Bíblia, um homem, que ele é sinônimo de prosperidade e paciência. Mas é muito além disso. Né? Jó é uma pessoa que passou por muitos problemas e ele superou e ele nunca perdeu a fé em Deus. Então Jó, ele tinha uma quantidade muito grande de gados, né? De boi, camelo, tinha propriedades. Hoje ele seria um milionário, né? Um bilionário, porque naquela época não tinha essas conta em banco, né? Então Jó tinha a família dele. Então Satanás, né, como está na Bíblia, foi conversar com Deus. Olha, Deus e Satanás estavam no mesmo lugar, hein, gente? É uma coisa para a gente pensar. Enfim, busca entender isso. Então, Deus estava lá no céu e Satanás veio falar com Deus. E falaram, Satanás disse, eu estava cirandando pelo mundo e viu Jó. Então Deus falou para ele, olha, ele é um justo, é um homem honrado. Quantos homens honrados tem hoje você conhece? É bom a gente refletir sobre isso. Então Satanás falou para Deus, né? Falou assim, porque você protege tudo que ele tem. Mas por que protege tudo que ele tem? Porque Jó era um homem muito justo, era um homem bom. Ele sempre fazia o bem. Aí a gente pensa, né? Poxa, eu faço bem e sempre algumas desgraças acontecem comigo. Minha saúde não é boa, eu sempre tenho um problema. Então, assim, até para as pessoas boas acontecem coisas ruins, né? Eu li um livro que é assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas vamos desenvolver esse assunto aqui para a gente conversar. E aí Satanás virou e falou o seguinte, você não toca nada, você protege tudo, protege os gatos, protege a casa dele, protege os filhos. Então Deus falou, olha, você pode tocar na vida de Deus, de Jó, mas não toca na carne dele, na pele, doenças, né, e tudo. Tá bom. Então começou a acontecer um monte de desgraça, uma atrás da outra. Ele perdeu o gado, outros povos foram lá, atacaram eles. Então depois os filhos dele que se reuniam, era uma família bem unida, Jó abençoava os filhos e perdeu todos os filhos. Então começou a acontecer um monte de desgraça para Jó e Jó não perdeu a fé em Deus. Então ele era um homem com muita fé, nada abalava ele. Mas isso, se a gente pensar, deixava ele triste. Isso é normal, a gente ficar triste diante de perdas de familiares, de bens. A gente tem o direito de ficar triste também, mas a história de Jó não é isso. Então Satanás começou a falar com Deus de novo, né? E Deus falou, tá vendo? Ele não perdeu a fé em mim. Então ele falou assim, porque você não tocou na pele dele, né? Você não me permitiu tocar na pele dele. Então Deus falou assim, tá bom, pode tocar na pele dele, mas não mate ele. Então Satanás foi e trouxe doença para Jó. Jó já tinha perdido os filhos também, né? As propriedades, e Jó começou a ter úlceras. E Jó rasgou a roupa, raspou a cabeça. Isso para o judeu é um simbolismo para eles. E se coçava com caco, porque tinha coceira, né? Pelas úlceras. Então a esposa de Jó, que tinha sobrevivido, não teve nenhuma tragédia com ela, falou assim, Jó, amaldiçoa Deus e morra logo. Só que o Jó não fez nada disso. E os amigos de Jó, 3 amigos de Jó, falaram assim, Jó, você deve ter pecado. É como o karma, né? A gente está na Bíblia, mas é como se lesse o karma. Isso está acontecendo para você que você não foi muito justo, por isso que seu karma
Karma significa ação, né, em sânscrito, as ações de Jó devem ter feito alguma besteira. Jó, o pessoal não via, mas Jó ali no oculto pode ter feito alguma besteira. E os amigos, ó, aqui amigos, né, chegou lá e falou, você fez alguma besteira. Então, gente, nem sempre quando as pessoas estão passando, a gente não pode julgar, pô, tudo de ruim, é o cara, cara, vai na igreja, faz isso, porque você não está sendo uma boa pessoa. E não foi isso. Jó fez uma excelente reflexão. Ele falou, dentro do meu íntimo, do meu coração, eu não fiz nada de errado. Deus dá, Deus tira. Olha que mensagem, né? Então você que está passando por muitos problemas e muitas vezes você não entende. Muitas vezes você realmente fez alguma coisa, mas não é assim não, gente. Fez alguma besteira, imediatamente acontece. Tudo que a gente está aqui na Terra para a gente aprender. Então, se você fez alguma coisa ruim, faça coisas boas. Faça a reflexão e faça as coisas boas. Mas voltando à história de Jó, Jó falou para os amigos, eu não fiz nada. Eu não fiz nada de ruim. E Jó não perdeu a fé. E Jó não ficou se lamentando ou maldizendo a Deus. Então ele falou, nem tudo de mal que acontece, a reflexão de Jó, falou assim, isso é para aumentar a minha fé. Deus não faz nada de ruim para a gente. Preste atenção. Muitas vezes as pessoas falam assim, o mundo está ruim. E qual é o benefício que você faz para o mundo? Você está esperando quem fazer o bem? Você faz o bem dentro da sua casa? Você faz o bem dentro do seu prédio? Você faz o bem dentro do seu bairro? Você faz o bem dentro dos transportes públicos que você pega? Você faz o bem para outras pessoas, outras instituições? Reflete sobre isso. Mas a história de Jó é uma pessoa justa, que coisas ruins estavam acontecendo a elas. Então, nem sempre é karma, nem sempre é que a pessoa está fazendo alguma coisa má. Isso é para a gente refletir. Eu recentemente, quem acompanha o canal sabe que eu fiz um transplante renal, que foi uma bênção para mim muito grande, que eu tinha muita restrição. Eu fazia diálise em casa. Então, o que aconteceu? Eu já estava muito feliz, mas um belo dia eu cheguei em casa, conversando com a minha esposa, eu comecei a falar, ela falou, o que você está falando, Ramiro? Eu não estou entendendo nada. Vamos jantar. E quando fui caminhar para o jantar, eu tive uma convulsão, bati com a cabeça e olha só como Deus é grande. O meu cunhado estava em casa, meu cunhado mora em outro lugar, em outro estado. E aí ele estava nessa semana em casa e Deus, olha o tempo de Deus, ele me ajudou a me carregar com um porteiro também. E eu fui para o hospital e fiquei internado de novo. E foi diagnosticado epilepsia. Gente, estou com 50 anos, epilepsia. E em nenhum momento eu reclamei com Deus. Mas não quer dizer que eu sou Jó, não. Mas é porque tudo que acontece com a gente, de coisas ruins, eu questionei também meu anjo da guarda sobre isso. Tudo de ruim que aconteceu com a gente faz parte também de um crescimento. Tem coisas terríveis que acontecem com os outros, mas faz parte de um crescimento maior. A gente não entende, a gente só pode entender isso depois. Às vezes a gente não vai entender só no final da vida mesmo, mas isso faz parte. Então eu fui diagnosticado e eu fui procurar outro neurologista depois que eu saí de lá. Fizeram os exames e foi quinta-feira passada, foi terça-feira. Então eu fui e eu comecei a contar o meu histórico desde criança. E olha só, gente, eu quando era mais jovem, eu caí e bati com a cabeça. E essa batida com a cabeça ficou uma marca, ficou um trauma dentro do meu cérebro. E ele identificou que essa marca, ela foi se manifestar agora. Então, assim, uma coisa que eu fiz no passado, eu tinha 17 anos. E estou com 50, isso afetou agora. Mas a minha epilepsia, ela é secundária. Se eu tiver uma hipoglicemia muito forte, pode causar. Se eu beber, pode causar. Se eu beber muito, pode causar. Eu não bebo, então isso não vai ser, não vai causar epilepsia. E ele falou, talvez só foi dessa vez, essa convulsão, eu não tenha mais. Mas eu tenho que tomar um remédio que ele indicou. Porque no hospital eu ganhei um remédio, ele me deu um outro melhor, que não tem tanto efeito colateral.
Mas em nenhum momento eu falei assim, Deus, você não me ama, pô, porque aconteceu isso, eu tive uma bênção. Não, faz parte. Eu questionei meu anjo da guarda. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho muita intimidade com meu anjo da guarda, e você pode ter também. Então eu questionei a ele. Eu questionei a ele, falei assim, chamei ele pelo nome, por que está acontecendo isso? Porque está acontecendo tudo muito acelerado. Ele falou assim, porque você já vai aguentar passar por isso. Você aguenta passar por isso. Eu falei, mas os meus irmãos, eu tenho irmãos e eles não passam por isso que eu passo. Ele falou, eles têm os problemas dele. Mas eu falei, e a questão de saúde? Questionei muito. Ele falou assim, olha, se você não passasse desde a infância por isso, você não teria o caráter que você tem hoje. Eu falei, mas eu já errei. Ele falou assim, você já errou, mas você não erra mais. Muitas coisas você não erra mais. Então você que já errou no passado, não fica se culpando toda hora. Isso parece uma obsessão. E às vezes não é o espírito que fica te perturbando com isso, não. É você mesmo. Se perdoe. Se perdoe. Para com isso. Esqueça as coisas. Faça o bem. Se você fez o mal algum dia, Jó não fez, mas se você fez, você tem que se perdoar. Você hoje não faz mais, então já está resolvida essa história. Mas tem muitas pessoas que não fazem mal nenhum desde a infância, muitas vezes porque as oportunidades de fazer o mal não se apresentaram, porque não sabem. Então por isso que a gente não tem que julgar ninguém. Isso é um aprendizado também que eu fiz. Porque como eu já fiz o mal no passado, eu também hoje não posso ser hipócrita de ficar julgando ninguém. Então serviu de lição para mim. Mas você que nunca fez mal a ninguém, faça uma reflexão se realmente não fez. Mas isso não é para te julgar, não. E você vê, mas por que esse mal? Para aumentar a sua fé. Esse mundo aqui, a gente não veio para diversão, não. Não é um parque de diversão, não. É para a gente aprender, né? Você vê, Moisés, ele fez uma trajetória muito grande. Ele libertou o povo hebreu, né? Ele estava de boa, mas Deus falou para ele, Moisés, vamos ter uma missão, né? Então ele aceitou. Então procura entender a sua missão. Pode ser simples, não é tão grande. Às vezes a gente acha que a gente tem uma missão tão grande e não consegue, mas ser o melhor que você pode. Então Jó é um grande exemplo. Para mim é o maior personagem da Bíblia. Então lê a história, é como se fosse um poema, é muita reflexão. Ele conversando com os amigos dele, os 3 amigos deles, ele conversando, é uma coisa muito linda, é um poema quando ele conversa com eles. Então ele passou, e depois de tudo que ele passou, ele ganhou tudo o dobro. Mas a gente pode pensar, né? Eu refleti assim, né? Conversando com o meu anjo da guarda, porque quando eu vou ler a Bíblia, eu peço a ajuda do meu anjo da guarda. Eu falei assim, mas e aí? Ele perdeu os filhos, ele amava os filhos, ele perdeu tudo, né? Principalmente os filhos, ele tinha 7 filhos. E como é que ele se sentiu no coração? E meu anjo da guarda falou assim, quantas vezes você, nas suas orações, passando por muitos perrengues, ele não falou perrengue não, eu estou resumindo, tá? Ele fala de uma forma diferente. Ele fala mentalmente, pela reflexão, você vai entendendo. Então ele me disse, olha, quantas vezes você pensou que a dor era tão insuportável mentalmente na sua cabeça que você pediu a Deus, Deus, transforma o meu coração. Eu não consigo perdoar essa pessoa, eu não consigo perdoar essa atitude, eu não consigo. E mesmo que eu tente, eu não estou conseguindo. Então muitas vezes, e ele falando, né? E eu pedindo a Deus e Deus me transformou. Então, assim, olha, é uma coisa que você não entende, porque eu trabalho com tecnologia, vocês já sabem. E é como se o software tivesse uma atualização, o programa recebesse uma atualização e você fala, não é nada demais, isso eu superei. Então eu superei com a ajuda de Deus. E é isso, muitas vezes a gente tenta resolver as coisas sozinho, né? Então eu recebi essa bênção de Deus superando muitas coisas, inclusive
coisas erradas que eu fiz. Então peça a Deus, tenha essa conversa íntima com Ele e você vai conseguir. Aqui em casa a gente faz uma reunião, eu, a minha própria, minha esposa, minha filha, é, todo sábado. E essas 2 semanas a gente estava recebendo, não estava recebendo, né? Tinha um obsessor perturbando a gente com o mesmo assunto. Só que eu tava observando isso e minha esposa também. Só que a minha esposa não tinha falado para mim. E um dia a gente conversou, ela falou, pô, eu tô com esses pensamentos aqui. Eu falei, eu tô com igual. Então acabou sendo o mesmo pensamento que o obsessor estava usando. Então a gente conversou, né? E a gente fez o evangelho ontem e foi melhorando, a gente conversando. Então converse com a sua família. Por que eu estou falando isso? Estou falando de Jó, mas eu estou falando disso porque muitas coisas a gente pode se ajudar superando, conversando, entendeu? E Deus, nesses momentos de reflexão, de união com a família, Jó se reunia e purificava os filhos se ele cometer algum pecado. Pecado, gente, é errar o alvo, é a origem da palavra pecado. Então é errar o alvo. Então não fica se condenando o tempo todo. Fez errado, começa a fazer o certo. Vamos tornar esse mundo um mundo melhor. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo. Coloque seus comentários aqui e participem também. Se vocês gostaram, compartilhem, dê um like, porque a plataforma é um algoritmo. Então esse algoritmo, ele vai, se a pessoa se interessa, vai dando like, comentário, ele vai sendo distribuído para mais pessoas. Então, sendo distribuído para mais pessoas, a gente pode auxiliar mais pessoas. Muitas pessoas podem ser muito auxiliadas com esse vídeo que eu estou fazendo. Então eu vou deixando aqui uma bênção para vocês, que essa semana seja maravilhosa para vocês, tá ok? Tchau.